e hoje de manhã o Bitcoin estava subindo, mas acabou devolvendo a alta. Os mercados estavam empolgados, mas logo a realidade apareceu e deu um choque nos mercados. Lembrou que a inflação continua alta e que ainda tem muito trabalho para ser feito por parte do Banco Central dos Estados Unidos, e aí as coisas mudaram. Bem, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar atualizando a situação do Bitcoin, das criptomoedas, vou comentar sobre as minhas operações e comentar sobre eventos importantes que aconteceram no mercado hoje, que animaram os investidores, outros que desanimaram. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Se você quer que eu comente sobre alguma moeda, seja análise de fundamentos ou mesmo em termos de análises de gráficos, deixa embaixo, eu vou te responder nos próprios comentários. Se você tiver alguma dúvida em relação a trade, algum comentário, enfim, deixa embaixo, porque no máximo um dia eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Bem, então vamos lá, vamos aí falar da situação do nosso querido Bitcoin. O que está acontecendo aí com o Bitcoin hoje, tá? Bitcoin começou o dia aí subindo, mas acabou virando ali, e a gente vê que essa virada aconteceu por volta das 11 horas da manhã e também por volta ali dos meio-dia, né? A gente está vendo que o mercado vinha empolgado nos últimos dias, mas tudo aconteceu, a subida que aconteceu foi no final de semana, né? Os emocionados não perderam tempo ali no domingo e quando viram o mercado subindo falaram, nossa, agora vai romper para cima, agora vai romper todas as resistências, o Bitcoin vai bater, sei lá, 40 mil dólares, tá? Os emocionados não perdem tempo. Isso até me surpreende um pouco, né, pessoal? Porque assim, a gente já tá aqui no mercado. Eu acredito que quem está hoje assistindo os gráficos, assistindo as análises, são pessoas que já têm uma certa maturidade de mercado, tá? Que já estão há mais tempo no mercado. E aí as pessoas ficam empolgadas com o movimento de final de semana, né? Um movimento ali que está acontecendo num dia que não tem nenhuma razão aparente. É complicado, tá? Isso mostra que ainda tem muitas pessoas que estão agindo ou de forma emocional ou pessoas que não são novas no mercado, né? Porque geralmente em finais de semana os movimentos eles tendem a ser falsos, tá? Nessa terça-feira o jogo começou, a gente teve um dado macroeconômico muito importante. Eu vou começar aqui pelo gráfico para não me perder, tá? Mas enfim, pessoal, gráfico do Bitcoin, como é que continua? Eu vejo a mesma coisa, tá? Eu consigo ver aqui um possível topo duplo com alvo lá na região dos 24, 23 mil dólares. Ah, tá, não, mas essa subida do domingo não descaracterizou, não, tá? Tanto um possível ombro cabeça ombro como um topo duplo só será descaracterizado se a região ali dos 29.850 for rompida para cima, tá? Rompendo aquela região de resistência, que seria ali ou o ombro direito ou o segundo topo do topo duplo, aí descaracteriza. Antes disso, não, até porque a gente tem o volume de negociação aqui embaixo contribuindo para essa tese aqui, tá? Quando a gente olha aqui, pessoal, a gente consegue ver que o ombro cabeça ombro, caso seja um ombro cabeça-ombro, né? Ambos os padrões, tanto o topo duplo como o ombro cabeça-ombro teriam a mesma projeção, mas caso seja um ombro cabeça-ombro, também não foi descaracterizado, porque o ombro direito ele continua intacto, tá? O mercado, apesar da subida dos últimos dias, não conseguiu penetrar ele para cima. E para confirmar esse ombro cabeça-ombro, precisa romper para baixo a região ali dos 25.800. Rompendo para baixo, ele forma ali o famoso pullback e aí poderia ir buscar a região dos 23.500, 24 mil dólares, tá? Mas enfim, a gente sabe que o Bitcoin e as criptomoedas, como de costume, acompanham bolsas americanas. O que a gente teve hoje nas bolsas americanas? Um movimento similar, pessoal. Bolsas americanas começaram o dia aí relativamente animadas. A gente teve dados macroeconômicos lá da Itália. Hoje a gente teve divulgação do índice de preço ao produtor na Itália, que registrou uma deflação bem forte, tá? Abaixo do esperado, mas ainda assim uma deflação bem forte. A gente veio, galera, de um crescimento em março de 3,8% para uma deflação de 1,5% em abril na Itália, tá? Isso aqui, galera, mostra que a inflação lá na Europa ela está começando a cair. Tainan, você sempre fala que o mais importante são os indicadores dos Estados Unidos? Sim, pessoal. Mas depois dos Estados Unidos, qual região do mundo tem a moeda mais relevante? A Europa, que tem o euro. E com esses indicadores aqui demonstrando uma queda, isso anima os mercados, porque o mercado começa a entender, olha, com esse dado aqui que veio às 5 da manhã no horário de Brasília, o mercado começou a entender que a inflação está começando a cair no mundo, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte,
Isso aqui é um índice cheio, tá? Aqui a gente não está vendo o núcleo, por exemplo, da inflação dos Estados Unidos, que é um outro dado aí que, pelo menos o que a gente teve na semana passada, cresceu e continua crescendo forte, tá? Mas enfim, o mercado se animou com isso, só que ali às 11 horas da manhã veio aquele dado que eu disse ontem que seria divulgado hoje, o índice de confiança do consumidor do Conference Board, e esse índice, pessoal, ele veio aí mostrando um crescimento de 102,3. A projeção do mercado era de 109, tá? Em relação ao dado anterior, que foi de 103, a confiança do consumidor diminuiu, mas ela veio muito acima do que os economistas esperavam, tá? Uma confiança do consumidor forte indica que as pessoas vão comprar mais, estão propensas a comprar. Quando as pessoas compram mais, os preços dos produtos tendem a subir, tá? Ou seja, isso aqui alimenta o ciclo inflacionário que a gente está vivendo. Isso não é bom para a economia, isso é muito ruim para os mercados, porque quando você tem inflação alta, o Fed pode ser obrigado a deixar os juros mais altos por mais tempo, ou mesmo até subir mais os juros do que o mercado estava projetando, e isso aí assustou os mercados. Os mercados, quando viram esse dado de manhã, tomaram um susto bem desagradável, tá? Porque nos últimos dias a gente está tendo dados aí mostrando economia muito forte, inflação muito forte nos Estados Unidos. E quando eu falo inflação, eu não estou falando de um índice cheio não, tá? Eu estou falando do núcleo do índice de preços das despesas de consumo pessoal, o famoso PCI, tá? Que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se ele vai subir ou cortar os juros ou manter. E ele veio acima do esperado na sexta-feira passada. Isso aqui foi um alerta muito grande na minha visão. Na sexta-feira passada, os mercados subiram animados com a notícia de que o Banco Central do Estado, não o Banco Central, mas o governo americano está conseguindo negociar um aumento no teto da dívida, algo assim que qualquer pessoa já sabia que ia acontecer, tá, gente? Eles não vão deixar os Estados Unidos dar um calote, eles não querem acabar com o dólar de vez, ainda mais que agora tem potenciais competidores, no caso a China, que tá doida aí para tomar o lugar dos Estados Unidos. Eles deixarem o calote acontecer seria entregar de bandeja para a China, né? Eles não vão fazer isso. Mas enfim, o dado veio ruim e mesmo assim o mercado subiu na sexta-feira, algo que é impressionante, pessoal. O mercado ele tá ignorando, ele tá tentando achar um motivo para subir, tá? Desde o início do ano de 2023, todos os mercados, não é só o Bitcoin, estão tentando achar um motivo para subir, tá? Só que isso aqui, galera, é complicado, porque com esses dados que a gente está tendo aí de inflação subindo, confiança do consumidor alta, é difícil o Fed cortar juros e assim é difícil a gente ter uma subida consistente, tá? Quando a gente olha o indicador de sentimento do mercado de criptomoedas, por exemplo, ele está neutro, tá em 51. As pessoas não estão com medo, elas estão vendo esses dados de inflação aqui acima do esperado há mais de um ano depois que o Banco Central dos Estados Unidos está subindo juros, o que derrubou todos os ativos, inclusive as criptomoedas, desde 2022, e as pessoas continuam, tudo bem, eu acho que o pior já passou, só que elas estão ignorando aqui que os dados não estão mostrando que o pior já passou, tá? Os dados estão mostrando que a coisa está complicada. Amanhã, às 11 horas da manhã, vamos ter as ofertas de empregos jobs. Esse dado é muito importante, é um dado do mercado de trabalho. Lembre-se que essa inflação do núcleo que eu comentei com vocês, ela sofre uma forte influência do setor de serviços, que é o principal custo do setor de serviços, geralmente é mão de obra, tá? Então, a gente está tendo aí um crescimento do custo na mão de obra, não é mais uma inflação porque você teve um corte na cadeia de suprimentos, o preço das commodities subiram, não, é uma inflação causada porque as pessoas estão reajustando o preço. Esse é o tipo de inflação mais perigosa que existe na face da Terra. O Brasil já sofreu com isso nos anos 80, ali não sei se vocês se lembram, tá? E foi difícil para o Brasil sair dessa. E os Estados Unidos, se ele não agir rápido, se o Banco Central americano não agir rápido para combater essa inflação aqui, que segue superando as expectativas, daqui a pouco eles podem ficar com o mesmo problema, tá? E isso aí seria um problema para o mundo inteiro, né? Afinal, o dólar é a moeda global. Então, uma moeda global com um nível de inflação inicial, eu não sei até que ponto isso seria sustentável, tá? Mas enfim, o que eu tô vendo aqui, pessoal? Amanhã, como eu disse, às 11 horas da manhã vai ter esse dado. Se vier acima da expectativa, é ruim para os mercados. Se vier abaixo, pode dar uma animada. Mas o mais importante dessa semana é o que a gente tem na sexta-feira. Às 9h30 da manhã, nós vamos ter a divulgação do relatório de empregos payroll, empregos não agrícolas, taxa de desemprego, dado extremamente importante, dado que os últimos mostraram uma diminuição na taxa de desemprego, o que fortalece a expectativa de
que o mercado de trabalho está apertado. Se o mercado de trabalho está apertado, isso gera inflação na mão de obra e ganho médio por hora trabalhada, tá? Que é o ápice da inflação da mão de obra, né? Então a gente tem que ficar de olho. Para mim, sexta-feira às 9h30 da manhã é o momento mais decisivo da semana, é o momento que o mercado pode cair a ficha. Eu não sei quando vai cair a ficha, tá? Quinta-feira também a gente tem muitos dados. Na quarta-feira é um dia mais tranquilo, mas de qualquer forma, pessoal, eu acho que o mercado está fazendo uma grande armadilha para os emocionados, tá? E eu não falo isso só com base no mercado de criptomoedas, não. Eu falo isso quando eu olho, por exemplo, ações da Nvidia, tá? Aqui na minha visão, galera, eu não consigo entender o que está acontecendo com os mercados, tá? Eu acho que os mercados assim estão ignorando as taxas de juros altas que a gente está tendo. Olha isso, pessoal, a Nvidia, uma ação de tecnologia lá dos Estados Unidos, subindo aí em torno de 30% em espaço aí de poucos dias, tá? Isso aqui, na minha visão, é insustentável, é surreal. Quando a gente pega aqui o gráfico da Nvidia desde o início de 2023, a gente vê que ela já subiu aí 200%. Pessoal, a gente está falando de uma empresa da Nasdaq, que está 200% de valorização no ano de 2023. Ah, Tainan, isso é mais do que o Bitcoin. O Bitcoin subiu quase 100%. Pois é, pessoal, ela subiu mais do que 2%. E olha o tamanho do market cap da Nvidia, tá? Só para mostrar para vocês aqui, pessoal. É algo assim que na minha visão é surreal. Quando a gente olha o índice preço-lucro da Nvidia, ele está em 200, tá? 200, ou seja, ela está sendo negociada em tese aí 200 vezes o valor que é o valor da ação. Se eu não me engano, esse preço-lucro é um dos indicadores mais usados, aí, uma das métricas mais analisadas por analistas fundamentalistas para avaliar se uma ação está cara ou não, tá? O cálculo, pessoal, considera a média de lucro por ação nos últimos 12 meses. Esse indicador é basicamente calculado dividindo o preço atual da ação pela média de lucro dos últimos 12 meses por ação, tá? Por exemplo, imagina que uma ação ela é negociada a $100, tá? E a média de lucro dos últimos 12 meses é de $5 por ação. O índice preço-lucro, então, seria 20, né? E o da Nvidia, ele tá 200, pessoal. Isso aqui para mim é sinal de bolha, cara. Isso aqui é algo assim assustador. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o da Apple, que é uma empresa que de fato fatura muito, uma empresa forte na Bolsa dos Estados Unidos, uma das maiores empresas do mundo. O dela é 29, galera. Olha isso aqui, o índice PL da Apple é 29. Eu não entendo muito de análise fundamentalista, tá? Mas só estou mostrando assim como tá ridícula a situação do mercado. Não é só o Bitcoin que está subindo muito, não. A gente está vendo empresas aí com market cap gigantesco, como a Nvidia, com múltiplos extremamente esticados. Extremamente esticados, pessoal. Quando a gente olha esses múltiplos aqui, é impressionante, tá? E o pior de tudo, na minha visão aqui, não é isso, tá? Não é a Nvidia, a Marvell também subiu forte nos últimos dias aí. Empresas que produzem semicondutores, placas de vídeo estão subindo forte. Isso aqui, para mim, é sinal de bolha no setor de inteligência artificial, tá? Ah, Tainan, mas a inteligência artificial é o futuro. Gente, inteligência artificial, ela não surgiu hoje, tá? Isso aí já tem, muito tempo. ChatGPT, que muita gente fala aí, ele não é uma coisa que surgiu nesse ano de 2023, é algo que já existe há muito tempo. Agora, por algum motivo, veio uma bolha aí, né? Veio uma hype de ações de tecnologia voltadas que tem alguma ligação que possa se beneficiar da inteligência artificial, criptomoedas, enfim, tudo ligado à inteligência artificial se valorizou. Mas isso aqui está parecendo uma bolha, porque quando a gente olha os indicadores, o faturamento dessas empresas ele não está crescendo de uma forma tão significativa para justificar isso daqui, tá? 200% de lucro em um ano, tá? 200% de valorização, desculpem, no caso da Nvidia aqui, em um ano em que a gente está tendo a taxa de juros mais alta dos últimos 15 anos, tá? E lembre-se, pessoal, Nvidia, Apple, a gente vê que a Nasdaq está subindo muito nesse ano de 2023, são empresas ligadas ao setor de tecnologia. Empresas ligadas ao setor de tecnologia, elas são intensivas em capital, tá? Como assim, Tainan? Um exemplo, uma empresa, por exemplo, do setor agrícola, tá? Que produz, uma empresa que tem várias fazendas, ela vai ser intensiva principalmente em terra, tá? Na economia você tem 3 fatores, terra, capital e trabalho. Uma fábrica de tênis, por exemplo, ou de roupa, ela vai ser intensiva em mão de obra, tá? No caso, trabalho. E uma empresa de tecnologia, ela é intensiva em capital. Para você desenvolver uma tecnologia,
você precisa de muito capital para investir em pesquisa, investir em melhoria da qualidade do produto, enfim, é algo que necessita de muito capital, tá? E para isso os juros têm que estar baixos, porque quando os juros estão baixos, os investidores eles ficam propensos a investir, a se tomarem risco, investirem em projetos arriscados. Projetos de tecnologia, inteligência artificial são arriscados. Imagine você colocar o seu dinheiro, por exemplo, numa empresa de inteligência artificial. Você está acreditando que essa empresa vai dar lucro daqui a um tempo, mas vamos supor que ela não dê lucro, vamos supor que ela fique ali, né, muito tempo, mas acabe que ela não consiga atingir os objetivos dela, ela gaste muito tempo ali investindo em produzir um produto e esse produto não vá para frente. Não é o caso da Nvidia, que já tem um mercado gigantesco, mas eu acho que vocês entenderam, empresas de tecnologia têm um risco muito alto, demandam muito dinheiro barato e agora a gente não tem dinheiro barato. Essa subida aqui na minha visão é muito estranha. Eu tenho receio da gente estar tendo uma outra bolha aqui no início desse ano de 2023, que não é só no mercado de criptomoedas, tá? Uma bolha generalizada, é tudo subindo. Eu acredito que tudo está subindo, principalmente pelo fato de a quantidade de dinheiro que foi criada em 2020 e 2021 foi gigantesca, foi, se eu não me engano, a maior aí dos últimos 100 anos lá nos Estados Unidos, imprimiram uma quantidade gigantesca de dinheiro e isso aí não está deixando os ativos caírem, tá? Mas eu acho perigoso. Eu odeio, pessoal, mesmo no bull market, quando os ativos sobem muito, como é o caso ali da Marvel, como é o caso da... Enfim, ações ali de alto risco subindo muito, tá? Tudo que sobe rápido demais eu tenho um certo receio, independente de ser no mercado de criptomoedas ou no mercado de ações, enfim. Isso aí pode ser um sinal de bolha naquele setor, isso aí pode bater, porque na hora que esse setor corrigir, pode dar um susto no mercado, tá? E, como eu disse, o mercado de criptomoedas está como se tivesse tudo bem, tá neutro, ele não está nem assustado, não está tão empolgado, mas também não está assustado, né? Isso aqui é perigoso no momento desse em que a gente tem a maior taxa de juros dos últimos 15 anos. E lembrando, pessoal, muitas dessas empresas de tecnologia aqui, como é o caso da Marvel, empresas de inteligência artificial, empresas de, enfim, criptomoedas nunca conviveram com uma taxa de juros nesse nível atual, acima de 5, tá? Nunca na história, tá? Elas estão experimentando, muitas dessas empresas, no caso, principalmente das criptomoedas, foram criadas ali depois de 2009, depois da crise do subprime, elas não sabem o que é uma taxa de juros de 5 nos Estados Unidos, uma taxa de juros alta em todo o mundo. Ninguém sabe qual que vai ser o efeito disso. E eu não poderia finalizar esse vídeo sem falar das operações de trade aí que eu venho conduzindo. Ontem eu iniciei uma nova operação de trade em $27.700. O Bitcoin está agora mais ou menos nessa região, né? Meu primeiro alvo, pessoal, ele está relativamente perto, tá? Meu primeiro alvo, vamos ver aqui onde que ele está, se eu acho ele. Alvo 1 está em 26.700, tá? Então um pouco abaixo, $1.000 abaixo do preço em que o Bitcoin está agora, batendo meu alvo 1 ou décimo stop o preço de entrada. Se não pegar minhas ordens de short dos 29.800, eu cancelo elas, se bater o alvo 1 primeiro antes de pegar elas, tá? Eu detalhei no vídeo de ontem como eu estou conduzindo essa operação. No mais, pessoal, desejo para vocês aí uma ótima noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!